Olá, meu nome é Bruno Castro Ribeiro, eu sou professor da rede estadual, tá? Dou aula na disciplina de Ciências e Biologia, tá? Eu não tenho experiência em educação virtual, eu apenas fazia aulas para reforçar o assunto em sala de aula, que eu tinha dado em sala de aula, tá? Então, quando veio esse isolamento social, eu realmente não sabia nem por onde começar, tá? E aí as minhas diretoras, no caso, enviaram uma notificação, tá? Se eu não me engano foi no início de março, sobre um curso, tá? Chamado Jornada de Educação Online. E aí é óbvio que eu fui, porque ia me ajudar de alguma forma, né? E me ajudou. E comecei a pensar um pouquinho mais diferente do que eu estava atuando, né? Então, vou começar a falar agora sobre o que eu observei nas minhas turmas. Então, o que acontece? Eu observei que algumas turmas elas estavam imaginando algo diferente em relação às minhas aulas, né? E na realidade não foi nada diferente, foi mais do mesmo da aula presencial, então foi assim, péssimo. E eu realmente gravava vídeo, continuava gravando vídeo, transformava esse vídeo em áudio, produzia texto, mas só que as atividades eram sempre aquelas parecidas com presencial. Tá? E aí realmente eu comecei a analisar os grupos de WhatsApp que eu estava das minhas turmas, né? Porque eu comecei a observar que algumas pessoas começavam a parar de frequentar, a responder as minhas atividades. Então o que está acontecendo? E eu comecei a perceber que tinha uma turma que ela não parou. E eu comecei a ver que nessa turma, né, e outras também, tinham muitos responsáveis desses alunos. Ou seja, então os responsáveis contribuíram para que esses alunos mantivessem o seu acesso, né, na plataforma e nas minhas aulas. E aí o que acontece? Agora eu vou começar a falar um pouco sobre as aulas, tá? Em que eu comecei a aplicar, depois eu comecei a ver que eu não estava dando certo aquelas aulas que eu estava aplicando, né? Então o que acontece? A primeira aula, tá, que eu queria compartilhar com vocês foi uma aula com o 6º ano. Tá, eu tinha acabado de falar sobre agricultura, tá, eu pedi para eles procurarem alguma notícia sobre fertilizante ou agrotóxico, tá, que foi um dos pontos da aula, e realizar assim escrever um pouco sobre essa notícia, tá, em torno de 5 linhas lá na resposta, tá bom? E algumas pessoas fizeram, sim, eu acho que foi uma boa atividade, tá? Não a considero como ruim, acho que foi uma boa atividade. E também fiz com essa mesma turma e com outras turmas, nesse caso foi de 7º ano, utilizei esse mural virtual, em que eu solicitei que eles pegassem curiosidade sobre o solo, tá? Essa atividade eu me espelhei, foi numa atividade de história de uma professora da escola onde eu leciono, tá? Então eles começaram a responder bastante, tá? Eles tiveram um acesso grande dessas atividades, comecei a ver que também é muito proveitoso, mas só que todas essas minhas atividades têm algo em que não há interação, tá? Não sei se sou eu que estou fazendo de uma forma diferente, que eu não esteja sabendo usar, mas acho que não está tendo essa interação. Eu tenho que buscar essa interação desses alunos, tornar isso mais
interessante para eles, tá? E a outra atividade também, que eu até chamei de saindo da zona de conforto, né? Em que eu pedi, na realidade eu dei aula sobre sistema endócrino, e eu pedi para que eles comentassem a razão de ter uma lei que obrigava a ter iodo no sal de cozinha, tá? E assim, poucas pessoas fizeram, acho que em relação às outras atividades, foram poucas pessoas fizeram, sabe? Eu não sei se essa turma ela não se interessou por esse tipo de atividade, não sei ao certo, tá bom? Então poucas pessoas fizeram essa atividade, tá bom?